conhecidos como autógrafos, que nós já dissemos no tópico anterior. Esses autógrafos, eles não existem mais. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente, Filemão 19, Romanos 16, 22. Neles foram primeiramente registradas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 21. Como dissemos, nós cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses têm alguns erros de copistas, usualmente detectáveis ao se comparar manuscritos mais recentes com os mais antigos e ao se aplicar a conhecida ciência da crítica textual. Portanto, de todas as cópias dos manuscritos, não há dois manuscritos que sejam totalmente idênticos, salvo talvez aqueles pedacinhos ou fragmentos de manuscritos. Mas nós somos gratos a Deus pela preservação de sua palavra ao longo das gerações. Mas somos gratos apresenta diferentes leituras. Dependendo do manuscrito que se toma em consideração, a crítica textual procura definir qual é o texto mais confiável. Aonde isso não é possível, ajuda a evitar o que nós chamamos de dogmatismo, isto é, aconselha a ser prudente, ajudando a compreender eventuais significados das variantes do texto. Exemplo, Romanos 8:1. Dá uma olhada em algumas versões que dizem: portanto agora veio aos romanos, que saiu ali da sua pena, ou que Pedro escreveu. A escrita, esta primeira carta que foi enviada, não existe mais. Nenhum desses textos originais existem mais. O que nós temos em abundância são os apógrafos, que são cópias desses originais. Para que você entenda de forma melhor, é como se eu escrevesse uma carta hoje para uma determinada igreja, hebraico, grego e latim. Os escribas judeus, eles transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, eles eram muito cuidadosos. Não há qualquer prova científica ou histórica de que houve alguma mudança ou alteração nos textos sagrados. Nesse mesmo sentido, pode-se atestar também a veracidade do cânon do Novo Testamento. Haja vista a preservação de cerca de 5.800 manuscritos gregos, sem contar as cópias. Ele pegava a cópia original que saía das mãos dos escritores bíblicos, faziam uma cópia e iam distribuindo. Então aquela primeira carta, ou seja, o autógrafo que saiu das mãos do escritor, ela acabava se perdendo. Mas a cópia, que principalmente eram feitas pelos escribas, nós conhecemos, e qualquer um que estuda a história de como a Bíblia veio até nós, sabe muito bem do zelo que esses escribas tinham para fazer a cópia das doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras inspiradas. A exemplo, a oração pelos mortos. Os pseudoepígrafos, palavra que significa falso escrito, foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Quanto a isso, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus assegura que os manuscritos apócrifos, ou seja, os escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeu e outros, apresentam meros anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, como falamos aí, a oração dos mortos. Os pseudoepígrafos dos falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos. Em outras palavras, os livros apócrifos são os que têm sido julgados não canônicos, ou seja, não inspirados tanto pelos israelitas, hebreus ou judeus, referindo-se ao Antigo Testamento, e pela igreja cristã, fazendo referência ao Novo Testamento. Os apócrifos do Antigo Testamento são compostos de 14 ou 15 livros que são geralmente encontrados nos manuscritos da Septuaginta ou na Vulgata Latina, mas que não estão incluídos no cânon hebraico. A oração de Manassés e, segundo Esdras, são exceções. Este último aparece nos manuscritos gregos e a oração de Manassés não está em nenhum deles. Contrariamente, os livros pseudo-epígrafos, com pouquíssimas exceções, nunca são encontrados nos manuscritos bíblicos. Nenhum registro exato sobreviveu, relatando o processo e a base pelos quais os livros apócrifos foram excluídos do cânon. A exclusão